Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer a presença de todos, tá? Todo mundo tirou um tempo para estar aqui com a gente, porque a gente sabe que o tempo de todo mundo é corrido, né? Todo mundo tem a tarefa, estava conversando com o Felipe ali atrás, está todo mundo atarefado, corrido demais para todo mundo, mas é uma honra e um prazer para a gente receber. Vou agradecer em especial ao Marcelo, que ajudou a gente aqui na formatação, né, da apresentação, o Leandro, o Heraldo. Acho que foi uma palestra construída a várias mãos, né, para ficar bem legal para vocês. Tá? A gente vai começar com um vídeo institucional da Gemaia, um videozinho rápido, para colocar todo mundo na mesma página, do que a Gemaia está fazendo, quais são os nossos principais serviços, esse tipo de coisa. Tá bom? Há 2 décadas, atuando no reparo, reforço estrutural, impermeabilização e plugagem de galerias. Atuação reconhecida e validada por grandes clientes em diversos estados do Brasil. Desde 2022, a empresa faz parte do Grupo Primer, especializada em engenharia de manutenção industrial e infraestrutura, com soluções em acesso, pintura industrial, isolamento térmico, habitáculo pressurizado, engenharia de integridade e inspeção. A Gemaia é amparada por uma equipe de profissionais dedicados, experientes e focados na eficiência total, capaz de comandar diversas obras simultaneamente. Uma empresa moderna, possui uma estrutura operacional robusta para atender às mais variadas demandas. Possuímos uma estrutura consolidada. Somos humanos nos relacionamentos e, para nós, segurança é prioridade. Em 2023, a aquisição da empresa Soegel, especializada em geotecnia, trouxe novas tecnologias e serviços. Uma empresa guiada por desafios, valoriza a competência técnica e ética. Acreditamos que é preciso ir além, inventar novas soluções e descobrir novos caminhos. E é assim que fortalecemos a nossa identidade e construímos a nossa marca. Sólido nos projetos, humano nos relacionamentos. Então, a nossa intenção hoje é falar um pouquinho de reforço estrutural para vocês, tá? A ideia do conteúdo é falar um pouquinho de reforço estrutural, dar um overview, né? O que é o reforço, breve histórico, os principais reforços executados hoje pela Gemaia e praticados no mercado. Depois a gente vai dar uma focada, né? Uma funilada para reforço de barragem, tá? Barragem de energia, barragem de água. E vai afunilar mais ainda para um projeto de reforço de barragem, que foi em parceria com a VLB que a Gemaia fez. E por último, a gente vai falar do case, dos desafios, né? Foi uma obra com bastante nuances, bastante desafios, bastante desafiadora para a gente, é uma obra que foi um marco para a gente aqui interno. O Heraldo vai falar melhor para vocês depois dos números, uma obra bastante grande. E para finalizar, uma prática com reforço de fibra de carbono. Beleza? Então, o conceito de reforço estrutural é reforçar uma estrutura que sofreu por intempéries, né? Vários tipos de intempéries. Normalmente, o que acontece mais em reforço estrutural é acidente com fogo, né? A gente reforça muito a estrutura aqui por incêndio. Ou erro de projeto que já nasce errado, aí é um conceito de reforço estrutural, porque tem um outro conceito, que é um conceito de recuperação, que aí é uma outra, amanhã o Leandro vai falar um pouquinho para vocês, que é um outro conceito, uma outra dinâmica do reforço, da recuperação estrutural. Então, assim, quando nasce um erro de projeto, a estrutura precisa ser reforçada, não há nenhuma incidência de intempéries, nenhuma broca, bicheira no concreto, oxidação de ferragem, esse tipo de patologia que a gente está acostumado a ver aí no mercado,
é o conceito de reforço estrutural, não recuperação estrutural. Tá? E tem um terceiro item também que é bem comum no mercado, que é a mudança de função. Né? Um escritório que virou estacionamento, né? Aí há a sobrecarga da estrutura, né? Os veículos vão sobrecarregar aquela estrutura, então precisa ser reforçado para essa mudança de função. Tá? Então, partindo dessa base aí, que é o que a gente faz o reforço estrutural, né, dos elementos estruturais. Aqui é um brevíssimo histórico, tá, pessoal? Assim, o histórico de estudos, de cases, são longos, mas eu quis dar uma resumida aqui para a gente passar rapidamente pelo histórico. Na década de 60 surge o conceito de reforço estrutural, os primeiros estudos, as primeiras obras. É claro que antes disso havia reforço estrutural, né? As pessoas faziam reforço estrutural antes disso, mas faziam por intuição, né? Não tinha esse conceito, né? Projetos de reforço, estudar tipos de reforço estrutural, como reforçar uma estrutura, isso não era feito antes, era feito por intuição. E a partir da década de 60 começam a surgir os primeiros estudos, né, no mundo de reforço estrutural. A partir da década de 80, esse movimento vem para o Brasil. A gente começa a ter os primeiros estudos, os primeiros cases de reforço estrutural aqui no mercado nacional. Coloquei ali um marco para a América Latina, para o Brasil, e coloquei principalmente que foi aqui em Belo Horizonte, que é o reforço estrutural do viaduto Santa Teresa, que foi a primeira obra de fibra de carbono feita na América Latina, foi aqui em BH, mineira. Então foi um marco bem legal para a gente. Tá? E hoje há várias combinações de avanço tecnológico com técnicas tradicionais, há vários estudos, né, sendo feitos ao mesmo tempo, paralelamente. O mercado não para para que esse reforço estrutural se torne cada vez mais eficiente, cada vez mais rápido, cada vez menos manual, mais eletrônico, mecânico, para ficar e mais rápido também, porque em muitos dos nossos clientes o tempo é dinheiro. A exigência de tempo é muito grande. Então, a atualidade hoje, a demanda é por tempo. Tá? Pode passar. Eu que passo. Principais tipos de reforço, assim, principalmente feito aqui interno na Gemaia, tá, gente? O aumento de seção, né? O que é o aumento de seção? Você tem um pilar, que tem seções já definidas, pré-definidas para o projeto, 20 por 20, 40 por 40, e por algum tipo de acidente, como foi falado, ou por alguma sobrecarga, você vai aumentar a seção desse pilar, né? Você vai aumentar a robustez desse pilar. Então, a gente faz bastante aqui, em vários clientes, principalmente predial, edificações, elas andam muito por esse caminho. Reforço com perfil metálico, né? A gente cola o perfil metálico no elemento estrutural com epóxi, com cola epóxi. Reforço com chapa de aço colada também, a mesma coisa. Vocês vão me desculpar, o perfil metálico pode ser parafusado também, pode ser chumbado de outras formas. Tá? Reforço com chapa de aço, que aí 90% das vezes é colada com cola epóxi. Reforço com fibra de carbono, que eu acho que o que a gente faz aqui é uns 80% dos casos que a Gemaia executa são reforço com fibra de carbono. A fibra de carbono ela é muito vantajosa assim, para locais de pouco espaço. Tá? Ela é muito fina, a gente vai mostrar no caso prático aqui, mas ela ocupa muito pouco espaço. Ela é uma solução bem clean, bem limpa, sabe? Ela demanda pouco espaço, faz pouca sujeira. É uma solução rápida também para clientes que demandam bastante, que precisam de tempo, não pode ficar paralisado. Então, é uma solução bem refinada, de uma sutileza grande, que a gente gosta muito de fazer aqui. Tá? Dando uma funilada já, uma introduzida na parte de reforço de barragem, né? Os principais motivos de reforço em barragem de energia são o aumento da capacidade, né? A barragem de energia gera uma quantidade de energia e aí às vezes o dono decide aumentar essa capacidade e aí a gente reforça a estrutura para isso. Deteriorização natural das estruturas, né? Intempéries, esse tipo de coisa. Acidentes, né? Terremoto, não acontece no Brasil, mas fora acontece, né? Terremoto, ou algum impacto, né? Grande impacto que ocorre na estrutura,
por diversos motivos. Tá? A gente pode ter assoreamento que vem com volume grande, causa impacto, esse tipo de coisa. E revisão de norma, né? As normas estão sendo constantemente estudadas, constantemente mudadas, e essa revisão de norma também, quando quem revisa acha que é importante ter um fator de segurança maior, a gente exige reforço estrutural nas estruturas. Tá? Eu vou só dar um briefing geral, eu como bom comercial, né? Vou dar só um briefing geral do que a GEMAIA está fazendo, e aí eu vou passar a bola para o Leandro, mas eu não podia terminar minha apresentação sem apresentar que a gente já fez mais de 6 mil metros quadrados de estruturas reforçadas, a gente já tem, nós são 20 anos de mercado reforçando estrutura, e além do serviço de reforço estrutural, a gente trabalha também com recuperação estrutural, injeção de resina para impermeabilização, injeção de resina para preenchimento de vazio, reforço de solo. Estão todos convidados para vir aqui amanhã, a gente vai tocar nesse assunto amanhã, tá? Vai aprofundar mais nesse assunto. Impermeabilização de estruturas como um todo e plugagem de galeria. Plugagem de galeria, para quem não sabe, as barragens de mineração, né, de rejeito, elas têm galeria de drenagem, uma tulipa que sai. Tem o lago, né? E aí esse lago, a água sobe, o minério desce, e tem uma tulipa que desce, né? Que capta essa água e drena por baixo, né? Agora, com a revisão de normas, essas galerias de drenagem, elas se tornaram um ponto frágil na estrutura, né? Então, esse ponto frágil ele precisa ser plugado, né? Precisa ser preenchido. E é uma obra que é basicamente preenchimento de concreto, mas tem toda uma tecnologia por trás dela. São desafios de bombear longas distâncias, 300, 400, 500, 600 metros, de deixar essa galeria totalmente plugada, né? E também tratar essa galeria antes de plugar, né? Há vazamentos, que a gente precisa fazer injeção de poliuretano, injeção de gel acrílico, que é um material mais elástico, né? Para tratar essas juntas de dilatação. E também o desafio de fazer isso dentro da mineração, que o nível de segurança, a exigência de segurança é muito grande. Tá? Então, esse é o nosso escopo atual. Beleza? Bom, vou passar para o Leandro, ele vai dar um overview aí de estabilidade de barragem para vocês, uma análise global. Obrigado, passa para frente, passa para trás, embaixo. Boa tarde a todos. Eu me apresentar primeiro, eu sou o Leandro Filgueiras, sou gerente técnico da GEMAIA e da Soegeo Engenharia. A gente vai tentar falar um pouco aqui sobre as situações, em 10 minutos, de uma forma rápida, sobre as análises de estabilidade que a gente precisa considerar no dimensionamento, tanto para barragens quanto para qualquer corpo que realmente funciona como uma estrutura de contenção. Eu queria saber, assim, conheço Marcelo, a Carol, mas o público aqui tem pessoas do mundo de projeto, execução, quem realmente está no mundo de projeto aí, se puder sinalizar. Legal, é bom que a gente consegue passar um pouco disso e para quem não é desse mundo também serve como conhecimento, porque são situações corriqueiras que a demanda tem crescido muito no mercado. Então, começando aqui para essa parte de estudo de estabilidade, como qualquer dimensionamento que a gente precisa estar executando, a gente precisa considerar as ações atuantes. Então, nesse caso, a gente pegou um exemplo aqui de uma seção transversal típica de um barramento. Então, a gente precisa discretizar todas as ações, até para a gente saber qual o esforço solicitante que essa estrutura está recebendo. Então, nós temos aqui o peso próprio, o somatório dos esforços verticais, para a gente considerar alguns casos que os regulamentos incidem. Só um parênteses aqui, aqui no Brasil hoje não tem ainda uma norma de estabilidade, então nós seguimos um critério da Eletrobras, seguimos alguns critérios internacionais que eu vou mostrar na sequência,
mas, fazendo o somatório aqui dos esforços, a gente consegue ver o peso próprio da estrutura aqui, esse WC, a pressão aqui devido ao solo, no sentido contrário também, que está mencionado como U, e os esforços horizontais, aí, desde o empuxo a montante, os empuxos ali ajusantes também da estrutura, e alguns materiais que podem ser frutos de um acúmulo de sedimentos, ou um solo um pouco mais amontante. Então, de forma geral, nós precisamos, qualquer análise de estrutura, de estabilidade, a gente precisa discretizar as ações que essa estrutura está solicitando. Então, a partir disso, como todo dimensionamento manda, a gente precisa considerar as condições de carregamento. Então, no caso de barragens, ele condiciona 4 pontos de condição de carregamento, que é a condição normal, onde as ações têm uma grande probabilidade de ocorrer, como o próprio nome já diz. Então, a gente tem essas ações que ocorrem durante a operação normal da estrutura, em condições hidrológicas normais, falando de barragem. Aqui nós temos uma propagação do empuxo. O empuxo é um esforço que entra nesse sentido, triangular. Então, a gente tem uma componente de reação aqui a 1/3 da base. E, nesse caso de barragem, a gente vai ver um pouco na sequência, mas a gente não majora os esforços solicitantes. Então, a gente tem um coeficiente aqui de 1, que entra nessa combinação com essas cargas devido à utilização normal da estrutura. E, na sequência, os outros 3 casos de combinação das ações que a gente precisa considerar, a combinação de ações especiais, excepcionais, as combinações que são em função de algum incidente que pode ocorrer, desde uma falha de um sistema de drenagem, desde um efeito sísmico, desde uma cheia máxima. Então, a combinação excepcional, a gente pega aquela combinação normal e inclui essa única ação excepcional. O outro caso é a condição de carregamento limite. Nesse caso, a gente acrescenta 2 ações excepcionais. Então, pode ser uma cheia muito alta. Então, é uma situação na qual a gente está incluindo ações excepcionais nessa combinação. E a última, condição de carregamento de construção, porque essa etapa evolutiva da construção da barragem deve ser considerada nas análises, porque muitas vezes a gente tem um esforço que não é previsto num recorte final da barragem, mas ele ocorre durante a construção. Então, a gente tem os equipamentos devido aos carregamentos, que podem ser gruas. Então, essa combinação é o somatório dessas ações. Feito tudo isso, pegado todas as ações, discretizado, a gente entra agora para verificar os fatores de segurança. Hoje, o que a gente tem é, para barragens, a gente tem os critérios da Eletrobras, que condicionam um fator de segurança mínimo que deve ser atendido para cada situação de carregamento que a gente descreveu anteriormente. Então, ele pede para verificar quais fatores, em 4 grupos também, desde a segurança para flutuação, deslizamento, tombamento e tensões admissíveis na base, no concreto da barragem e na base da fundação. Então, para a gente discretizar principalmente essas tensões admissíveis, a gente precisa conhecer a geotecnia do local, conhecer a geometria do barramento e ter essas cargas de forma muito analítica. A gente não pode considerar um carregamento que é favorável a essa estabilização. Então, a gente acaba excluindo algumas cargas que favorecem a situação de estabilidade, para a gente chegar numa condição limite, realmente. Então, aqui falando um pouco mais, entrando nos casos aqui de verificação para flutuação, que é um caso muito difícil de ocorrer, mas o critério da Eletrobras pede para a gente detalhar isso. Então, seria o quê? Seria o somatório dos esforços verticais pelo somatório dos esforços
que estão no sentido contrário, que são as forças de subpressão, que é esse diagrama aqui retangular. O que a gente tem como estratégia que muitas vezes nos projetos de barragem é utilizado? Um dreno, posicionamento de um dreno para reduzir esse diagrama de subpressão. Então, feito o somatório desses esforços verticais, a gente tem as condições devido ao fator de segurança para cada situação de carregamento aqui. A gente vê que o caso das condições normais aqui, que é o que vai ocorrer a maior parte da estrutura, ele é um pouco maior, e os outros casos, o fator de segurança é um pouco menor. Então, é basicamente isso, é um somatório para o caso de flutuação, primeiro. O segundo é o caso de deslizamento da estrutura, que nada mais é do que essa estrutura se deslizar, uma vez que ela está apoiada no maciço rochoso com as características. Então, a norma também, os critérios da Eletrobras, que hoje ainda não temos norma para regulamentar isso, um quesito de extrema importância, e nós temos aqui o mesmo raciocínio para os fatores de segurança devido à coesão, que isso está muito relacionado ao tipo de maciço, e o ângulo de atrito. Então, em parênteses, quando não temos uma certeza em relação aos ensaios, ou uma dúvida no universo geotécnico, a gente acaba utilizando o fator de segurança em parênteses, que seria um valor ali devido a uma certa incerteza, um valor um pouco maior. Então, para essa parte de deslizamento, os critérios da Eletrobras ele acaba minorando a resistência de cada ação aqui, que seria causada pela coesão e pelo ângulo de atrito. Então, a gente tem aqui as forças resistentes ao cisalhamento, que é esse R, que é a somatória aqui do ângulo de atrito e coesão, minorado pelo fator de resistência de cada carregamento. Então, tudo isso aqui a Eletrobras pede que dê acima de 1, que acaba sendo um método de estado de limites, que acaba minorando, como a gente já falou, a resistência dos materiais. Vocês percebem que é um pouco diferente do que a gente faz em projeto, porque a gente majora as ações e minora a resistência dos materiais. No caso do concreto, 1.4, do aço, 1.15. Aqui a gente não está majorando as ações, mas a gente está reduzindo a capacidade dos materiais atuantes. E agora, seguindo, a gente acaba falando um pouco aqui do cenário de deslizamento de alguns órgãos internacionais. Aqui a gente tem USBA, que é o Reclamation, que ele especifica alguns coeficientes também muito aderentes ao que a Eletrobras condiciona. Só que aqui ele não reduz a resistência como o critério da Eletrobras faz, ele tem um fator de segurança mais global. E aqui o outro órgão norte-americano também do Exército, que a gente acaba utilizando como referência. E o terceiro cenário, tombamento. Tombamento nada mais é do que os esforços que estão atuando devido ao empuxo, um momento fletor em função desse ponto extremo, tendendo a tombar, literalmente, contra os fatores de estabilização, que tendem a manter essa estrutura. Então, isso tem que ser maior do que esses fatores de segurança, para todos esses casos aqui. Para o caso normal, excepcional, limite e construtivo. E nós temos aqui, para a gente não alongar e não ultrapassar o tempo, nós temos aqui o caso da verificação das tensões, que aqui a gente entra um pouco na resistência dos materiais, que seria a resistência do solo e do concreto também, em função das solicitações. Aqui a gente expõe aqui os fatores de segurança devido à Eletrobras, as normas norte-americanas, e a equação básica, que seria a tensão admissível do material, que a gente está trabalhando, ou do solo, que seria o quê? Ela deve ser maior do que essa tensão aqui, ou igual, do que a tensão máxima que está atuando,
tanto na base, na estrutura de concreto ou no solo, dividido por esse coeficiente de segurança. Então, a partir disso, a gente consegue estar fechando essa análise global de estabilidade para essas estruturas de barragem ou qualquer estrutura que funcione como um arrimo, que não tenha uma fundação profunda. Uma estratégia também dessa análise de tensões é você poder zonear. Porque, por exemplo, você tem tensões maiores em alguns trechos, então você consegue estar trabalhando com a redução de cimento, tanto para um reforço também, tanto para a construção, que isso pode ser utilizado, pensando no universo de barragem, acaba sendo um valor considerável. Bom, pessoal, falamos um pouquinho do reforço estrutural como um todo. O Leandro falou um pouquinho do reforço estrutural em barragem de energia. Agora o Marcelo vai passar um pouquinho para a gente de uma obra que foi importante, foi um marco aqui para o GEMAIA, uma obra com números de funcionário alto, quantidade de concreto alto. O Heraldo vai passar um pouquinho para vocês mais tarde aí, os números da obra, os desafios da obra de execução. E nesse momento gostaria de convidar o Marcelo para falar um pouquinho do projeto da obra. Tá? Boa tarde a todos. Eu agradeço aí a oportunidade de estarmos aqui falando para vocês, né, parceiros, tem clientes. A GEMAIA e a Soigel, nós temos aí uma relação, acho que para mais de 10 anos, talvez beirando 15, ali, trabalhos para a CEMIG, Vale Fértil, Samarco, tamponamento, reforços, né, diversos, até trabalhos que nós tínhamos outros clientes, a gente atua junto, né, eles nos passam dicas, materiais, como intervir. Tem uma relação muito sadia, técnica. Nós estamos muito satisfeitos de estarmos aqui. Eu sou Marcelo Botelho, eu atuo na área de segurança de barragens do grupo VLB Red 5. Está comigo aqui a Carolina Soares, que foi a gerente desse trabalho, junto à GEMAIA, de um projeto de reforço, como foi dito aí pelo Gabriel. É um trabalho de extrema relevância. E vou dar um overview de as situações que levam à necessidade de uma intervenção em nível de reforço e com alguns detalhes do que foi essa experiência desse empreendimento. Essa primeira imagem é apenas para dar uma representatividade do modelo que foi desenvolvido a partir da documentação do as-built de projeto. Então, antes ainda da construtora entrar em campo, fizemos a modelagem de toda a estrutura existente, né? Fala-se muito barragem, 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 como um todo, mas existem estrutura de adufa, vertedouro, a tomada e casa de força e, de novo, barragem. Não é só uma seção de concreto. Então, como foi dito aí pelo Leandro, o tema da flutuação, que é pouco importante, às vezes, num maciço como as ombreiras, mas para a casa de força, que tem muitos vazios internos, ele já passa a ser um critério, né, que pode determinar se a estrutura precisa de uma intervenção ou não, no caso da flutuação. A ideia desse modelo 3D era que a gente pudesse antecipar, junto com a construtora, planos de ataque, interferências, o que poderia ser melhor executado a partir da base, da plataforma de acesso de jusante, que era nesse nível do deck da casa de força, o que poderia ser atacado a partir da crista e, claro, buscando atingir os fatores de segurança, como foi bem colocado pelo Leandro, de cada uma das verificações, seja principalmente aqui deslizamento e, num segundo momento, tombamento e tensões na base. Às vezes, a verificação de tensões na base governa mais do que o fator de segurança ao tombamento e num segundo momento, o deslizamento. Pode passar, Carolina. Então, vamos lá. O contexto aí de reforço. O Gabriel falou de reforços estruturais de acidentes, fogo, etc., que existe muito, vamos dizer assim, no meio urbano, mas em situações de barramentos, a imensa maioria
acaba por necessitar de reforço para atingir um fator de segurança especificado, né, nos critérios Eletrobras, como foi colocado pelo Leandro, e não porque ela estaria próximo de uma ruína. Às vezes, o fator de segurança exigido é 1,3, 1,5, e o fator de segurança está dando 1,2, no caso, próximo de 1,3 ou 1,4, e, mesmo assim, é necessária uma intervenção. Ela não está próximo da ruína, mas não cumpre as exigências em nível de critério. Há uma parte menor que sim, que foi submetida a um tipo de evento, seja uma cheia extrema. A gente já teve mais de um empreendimento dimensionado para uma cheia decamilenar, e a diaba da chuva decamilenar passou no empreendimento. Então, houve uma revisão de critério estatístico, calcula-se uma nova decamilenar, um novo nível excepcional, e acaba que exige um reforço para atender aquele novo nível do reservatório. Mas como, né, que você chega a essa conclusão? Um projeto que já está instalado há vários anos, por que, né, se descobre que precisa de reforço? Então, a Política Nacional de Segurança de Barragens, até ficou em letra minúscula, aí, perdão pelo engano, ela exige dos empreendedores que revisitem, né, com inspeções regulares, inspeções especiais de segurança e com a revisão periódica de segurança, que sejam revisitados todos os critérios que sustentam, né, aquele empreendimento. Revisa-se hidrologia, revisa-se a parte de modelo geológico e geomecânico, procedimentos de manutenção, instrumentação e também as estabilidades. Sob quais critérios? Os critérios Eletrobras. O Leandro comentou, não temos ainda uma norma. Ela está em elaboração, né, os consultores aí renomados, Ricardo Abrão, Andriolo, têm participado desse comitê. Haverá uma norma formalizada, mas, no momento, de fato, seguimos os critérios Eletrobras e, quando necessário, acessamos o Bureau of Reclamation, o Corps of Engineers e outras normas aí, do exterior. Então, a revisão periódica, revisando a hidrologia, revisando a capacidade de extravasão do vertedouro, eventualmente, novos níveis excepcionais podem ser obtidos, e a verificação, não mais de CCN, mas de caso excepcional, não atendido o fator de segurança, pode ser que seja necessário um tipo de intervenção de reforço. Há também casos de empreendimentos que foram implementados antes da formalização desses critérios. Os critérios Eletrobras foram publicados em 2003. E a gente tem barragens centenárias aí, que nós participamos de projetos de reforço, barragens de 100, 120 anos, barragens da década de 60, 70, que seguiram outros critérios, às vezes da experiência, seja dos ingleses, dos americanos, que implementaram, as barragens estão aí de pé, mas uma vez que você precisa atender aos critérios Eletrobras, algum dos fatores pode não estar cumprindo e se faz necessário a intervenção. Então, além desse tema de regulamentação, Política Nacional de Barragens, critérios, há, né, como falei da situação de cheias não, né, que extrapolam a cheia decamilenar, e há a situação de aporte de sedimentos não previstos. Os critérios Eletrobras pedem que seja considerado pelo menos um mínimo de sedimento, 10% da altura. Mas existem cursos d'água que carregam sedimentos. A gente conhece aqui empreendimentos próximos de Belo Horizonte que já têm um aporte de sedimentos bem próximo da crista, que não foram previstos quando do dimensionamento de projetos. E o caso, em tela aqui, foi de um outro evento que aportou uma quantidade representativa de sedimento no reservatório, num empreendimento que também não havia previsão. Embora não fosse previsto em projeto, a barragem recebeu a onda de rejeitos. Aparentemente, né, diversas inspeções realizadas, não houve um dano, não houve uma patologia que pudesse ser identificada, ela suportou aquele evento, porém,
os fatores de segurança dos critérios Eletrobras não estavam sendo cumpridos. Bom, da nuance do projeto. O peso específico do concreto. Concreto massa, normalmente trabalhamos com 2,4 toneladas por metro cúbico. É até a informação que consta dos critérios Eletrobras. Mas a influência do agregado da região, foi o caso desse empreendimento, o agregado mais leve, os ensaios acabaram por indicar que esse reforço deveria ser considerado com um peso específico de 2,3, então em torno de 5% abaixo do peso específico de referência. Então, para se conceber um projeto de reforço, é importante que saibamos, né, tenhamos segurança de desenvolver com peso específico adequado, porque se você faz todo o cálculo com 24, né, 2,4, e na hora de concretar esse peso específico fica abaixo, a força que você considerou estabilizante será menor, pode dar algum tipo de transtorno. Nesse caso aqui, houve essa consideração, foram feitos ensaios de traços anteriormente, e, claro, a concepção já foi considerando esse peso específico mais baixo. Parâmetros geotécnicos. Né? Esse sedimento aportado, submerso, em várias etapas, com vários graus de compactação, uma grande variabilidade desses parâmetros. Então, foi algo muito discutido, demorou-se um tempo, uma delonga grande, para que se estabelecesse com quais parâmetros seguiríamos considerar para os empuxos desse sedimento, e, por fim, adotou-se parâmetros baixos, ali, ângulo de atrito da ordem de 20 graus, peso específico da ordem de 2,0 ou 2,1 tonelada por metro cúbico, alguma coisa assim também. Mas essa grande variação e a dificuldade de extrair aquele material e reproduzir as condições dele no reservatório para que fosse considerada laboratório versus situação in loco, essa compatibilização de situações foi um dos desafios. Mais um tema, né, que tem a ver com as colocações ali do Leandro, como considerar esse esforço, né, além da água que está represada, que é o maior esforço submetido ali no barramento, a água quer empurrar tudo, né? Ela quer empurrar, por isso que você vê o deslizamento. Ela quer jogar a barragem para cima, você vê a flutuação. E também o giro, né, o tombamento, a água querendo tomar conta de tudo. Mas o empuxo do sedimento, há nos critérios de projeto Eletrobras 2 referências, uma para terrapleno e outra para sedimentos. Houve essa discussão, usar o repouso como se fosse de um aterro, que dá uma resultante mais significativa, ou usar o empuxo ativo, que resultaria, né, num esforço de menor monta. Por fim, várias discussões também de todos os envolvidos, acabou por adotar o repouso, mas era algo que talvez pudesse caber assim, um esclarecimento, talvez, com a chegada da norma, de como adotar esse empuxo, seja repouso, seja ativo. Mais uma nuance, né, a cota de sedimento. A gente tinha uma fotografia, a batimetria que havia sido realizada com as cotas indicando por bloco, né, Carolina? Cada um desses blocos com um nível de sedimento. Ótimo, podemos fazer todas as contas considerando somente aquela cota. Mas e o futuro, né? Daqui quanto tempo essa cota poderá ficar significativa mais alta ou não pelo aporte natural de sedimentos daquele curso? Como mensurar isso? Então, foi feito um estudo de sedimentologia, uma proposta de que, durante um lapso de tempo, haveria um depósito adicional de sedimentos, e ele foi considerado também nos critérios de projeto, não só a cota da época da execução do reforço, mas também um aporte adicional desse lapso de tempo. Muito bem. Modelagem, né? Aquele modelo
que nós fizemos ali até com a ferramenta BIM, do Revit, e foi uma das situações que ao final nós vamos falar sobre isso. Nós desenvolvemos esse modelo e vimos a importância do as-built, né, para que, numa necessidade de intervenção, no caso foi necessidade da obra, você conseguir reproduzir em nível de projeto o que realmente estava em campo. Posição de juntas de dilatação de um bloco com o outro, né, a barragem ela tem lá em torno de 400 metros de extensão de crista, são 20 e poucos blocos. A posição dessas juntas foi relevante, a gente vai mostrar lá no final uma situação geométrica que isso fez diferença. As galerias de acesso, galerias de drenagem, postos de ventilação que acabam sendo vazios dentro do maciço e precisavam ser considerados para as características geométricas de peso, volumetria, centroide, né, o centro de gravidade da estrutura, para as verificações de estabilidade. Mais um tema, né, investigações geológicas, como colocou ali o Leandro, o fator de segurança, caso você conheça a geologia, caso você tenha ensaios, é um determinado fator de segurança. Se você tem uma imprecisão em função desse conhecimento geológico, o fator de segurança é outro. Então, as investigações complementares que ocorreram pós o evento desse empreendimento, né, do aporte de sedimentos, houve investigações complementares, então houve uma conciliação de investigações da época do projeto com investigações complementares para a formação desse modelo geológico e confirmação dos parâmetros geomecânicos, do contato concreto, rocha de fundação, ângulo de atrito, coesão. Havia diferenciação de uma determinada região do barramento, né, Carolina? Ombreira esquerda, tomada d'água, ombreira direita, com essa variação de parâmetros a serem considerados. Não era um parâmetro único ao longo de todo o barramento. Conceito, né? O conceito de reforço que foi aplicado nesse empreendimento foi massa adicional de concreto, né? Você vê que aqui esse bloco deve ter aí 35, talvez 40 metros de altura, e o reforço também teve aí algo aí da ordem de 25 metros de concreto adicional. Esse foi o concreto que a Gemaia colocou como reforço, com barras de ligação. Houve até a verificação, né, dessa camada mais superficial de concreto, se ela aguentaria esse peso adicional nesse zoneamento, né? Há um zoneamento de um concreto aqui nesses degraus do CCR, como é um concreto massa, as tensões precisaram ser verificadas até para o esforço imposto pelo reforço nesse contato. Então, o que foi? Ganhou peso, né? Aumentamos a componente vertical lá da verificação das estabilidades através da introdução de massa. Aqui são outros dois exemplos aí de uma barragem bem menor, daqui de em torno de 8 a 10 metros, que sofreu reforço. E esse aqui um outro caso também que nós trabalhamos, em que não só precisou de peso, mas também precisou de aumentar a base para a verificação de tensões e tombamento. Mais um, Carolina, por favor. Uma outra situação, até a título, né, complementar, não é o caso em voga, mas existem também soluções de intervenção com tirantes. Aqui foi um caso de projeto com duas linhas de tirantes para introduzir esse peso, em substituição ao concreto adicional. Existe essa hipótese de adoção desses tirantes, que aplica essa carga de proteção no tirante, transfere aqui para a rocha, você ganha essa componente vertical. Essa aqui é uma barragem da ordem de 25 a 30 metros de altura. Esse é um outro caso, com tirante também, apenas uma linha, uma barragem de menor altura. O próximo slide, por outras nuances, né, esse mesmo empreendimento que havia sido concebido inicialmente com duas linhas de tirantes, acabou sendo implantado com aumento de massa, por uma série de outros fatores que contextualizaram. Voltando para o nosso case, aí, que o Heraldo vai falar em detalhe já. Do as-built, posição de juntas, esse bloco
que tinha aí em planta essa geometria trapezoidal, né? O reservatório do lado de cá e a jusante cá, né? Então a coluna d'água toda de cima para baixo. Esse bloco ele recebe mais esforço aqui nessa dimensão maior a montante, vai adelgaçando para a jusante. Então, você pensando numa análise por seção, que é muito comum para estruturas maciças, você acaba fazendo por metro e extrapola para outra dimensão. Nesse bloco, isso não era possível, que ele recebia muito empuxo, a zona de maior subpressão, ele tinha mais área para receber e a área de contato dele para a jusante ia diminuindo. Então, ele tinha, por metro, mais esforço do que, em tese, resistência por metro. Então, essa foi uma das singularidades que a modelagem 3D era inexorável. Não tinha como fazer diferente, senão você ia acabar reproduzindo uma situação de menor esforço e o reforço implementado poderia ficar aquém do necessário. Mais um tema aí das características geométricas, né? Até eu coloquei equivocadamente aqui, cabos energizados, não é energizado, né? É de ancoragem, né, Carolina? Coloquei equivocadamente. Aqui é a saída de linha de transmissão, então era um cabo de ancoragem da saída de linha que fixava no pescoço ali daquele bloco. Então, o reforço precisou considerar não só as nuances de atendimento aos fatores de segurança, mas também a interferência com esses cabos que não poderiam ser cortados, né, desmontados, porque senão a linha cairia, daria um transtorno monstruoso. Então, foram feitos 2 blockouts esconsos e utilizando informações, né, do projeto S-Built para a concepção desse modelo. Então, aqui, como ele foi modelado, aqui são imagens do próprio desenho de formas que foi desenvolvido. Bom, acho que é o último tema. A GEMAIA, né, logo no início dos trabalhos, né, nos convidou, e a gente já estava desenvolvendo o trabalho, pensando só geometricamente em desenvolvê-lo no Revit, com a metodologia BIM, mas a GEMAIA nos convidou para tratar o projeto todo num BIM 4D. Então, desde o primeiro dia de trabalho, nós já consideramos o planejamento da construtora, as camadas, subcamadas, ID para cada uma delas, volume da camada era imputado. À medida que foi evoluindo, semanalmente o modelo foi atualizado, contemplando resistência do concreto lançado, a densidade daquela camada. Então, a GEMAIA e, né, o cliente final pôde ter um modelo como se fosse um databook virtual do que foi em termos de prazo de execução, as informações de volumetria, densidade e resistência do concreto. Essa foi uma inovação muito interessante que nós fizemos parte aí na provocação que a GEMAIA fez e nós acabamos desenvolvendo juntos. E era isso que eu tinha para dizer. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Carol. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, questionamento, complementação do que foi falado por mim, pelo Leandro ou pelo Marcelo? Pode levantar a mão se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa. Nada? Excelente, então. Acho que agora é o coffee break, né? Então pode ir. Primeiro agradecer ao Marcelo aí, Carolina, né, pela disponibilidade de vir aqui para apresentar para a gente. Na verdade, minha dúvida é a seguinte: um dia eu encontrei com uma pessoa que trabalha numa dessas agências de Brasília, e ele estava comentando sobre tremor, que mudaram as premissas de tremor em algumas regiões do Brasil e que isso estava sendo ajustado em algumas premissas de cálculo das barragens. Vocês chegaram a escutar alguma coisa nesse sentido? Já chegou para nós como demanda ainda de empreendedor, não de órgãos, né, regulamentadores ou órgãos estatais. Mas tem zonas de atividade mais sísmica no Centro-Oeste, tem no Nordeste também. E interessante que no Nordeste
são para empreendimentos eólicos. Isso tem vindo já como uma premissa dos empreendedores de se adotar acelerações sísmicas maiores do que a que tem nas bibliografias e nos códigos. Mas está vindo como empreendedor. Ainda não está vindo oficialmente, não. Não, interessante. Obrigado, Marcelo. Tchau. Marcelo e Carol, agradecer mais uma vez assim, a apresentação e como a gente fica muito focado aqui em execução, a gente acompanha esses projetos e o Marcelo citou que está vindo uma norma de referência com esses fatores de segurança. Não sei se talvez durante a construção desses fatores ou foi comentado algo em relação a esses números, se está sendo um pouco mais rigoroso do que já estabelece os critérios da Eletrobras. Assim, se você tiver alguma informação, Marcelo, eu agradeço. Eu escutei extraoficialmente, né? Não vi nada escrito, não faço parte desse comitê, mas há uma vertente dizendo que há um excesso de rigor, há um excesso de rigor nos critérios da Eletrobras. Então, que isso estaria sendo, não muito, mas de alguma forma, flexibilizado. Que, vamos dizer assim, o próprio empreendimento que nós estamos falando recebeu essa onda de rejeitos e passou incólume. Será que isso significa que anteriormente estaria excessivamente seguro? Talvez só Deus saiba essa resposta, mas há esse questionamento se não haveria um excesso de rigor. Mas tudo extraoficialmente, nada por escrito, não vi isso nada formalizado. Obrigado, Marcelo. Vamos fazer uma paradinha. Beleza. Marcelo, primeiro parabéns, né, pela apresentação. Meu nome é Antônio Pedro, trabalho na CEMIG, né, lá a gente trabalha também na área de projetos, de barragens. E eu queria fazer uma pergunta, quando você mostrou uma seção ali do vertedouro, vocês utilizaram o reforço com o tirante. Eu queria saber só como foi essa análise no momento e o que levou à opção pelo tirante, talvez não um reforço acrescentando peso próprio, e qual que é a visão de vocês sobre a utilização de tirantes para o reforço de barragens, vertedouros? Vamos lá. As soluções, de maneira geral, caminham para o reforço em peso, em massa adicional de concreto. Sei lá, 80%, 90% das intervenções que nós já estivemos envolvidos foi nessa direção. Mas não significa que é 100%. Há situações em que a dificuldade de executar, né, o reforço de massa era um caso aí desse vertedouro, o pessoal tinha dificuldades de colocar concreto, de executar o concreto por outras dificuldades, e já veio como uma premissa do empreendedor que era uma decisão, uma definição deles. Há uma limitação, porque você não pode instalar esses tirantes muito próximos. Então, dependendo do esforço que você precisa vertical para introduzir, pode ser que os tirantes sejam um número tão grande que eles fiquem muito próximos, você acaba formando uma linha de pré-fissuração na estrutura. Então, a gente entende que não é adequado. Então, talvez para os esforços de menor monta e a dificuldade de se colocar um reforço em massa, caminhe para um tirante. E as verificações acabam que o fator de segurança até da carga que você vai colocar, né, o tirante já tem um fator de segurança mais alto, há algumas imprecisões que precisam ser consideradas, né, você tem que ter uma folga maior, e há uma dúvida de como acompanhar que essa carga esteja permanentemente implantada, né? Como que você tem segurança que em 10, 20, 30, 50 anos essa carga permanece atuante. Então, acaba que a maior parte dos empreendimentos que são reforçados caminham para peso. Não significa que todos existem, né? A gente sabe que existem com tirantes, mas é uma dificuldade como monitorar a plena, né, que a carga continua ativa.